Amigos queridos, elevemos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, para juntos tecermos os fios sublimes da fraternidade entre nós, buscando estar nas faixas vibratórias do Evangelho de Jesus, buscando nutrir os nossos espíritos da fonte viva da verdade, para dessedentar a nossa sede milenar do bem e da verdade. Senhor Jesus, ensina-nos a servir, sem perguntar a quem ou até quando, para que a nossa jornada na Terra se faça produtiva, útil, que possamos empreender esforços para estruturar a coragem da fé e a iniciativa da caridade, que os amigos espirituais responsáveis por este Evangelho, que solenemente aqui presente estão, possam espraiar sobre esse ambiente as vivas alegrias do trabalhador espírita cristão, que glorifica a Deus, amando Jesus como modelo e guia da humanidade. Assim, amigos queridos, com alegria e paz em nossos corações, iniciamos as reflexões sobre o Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E dentro das aflições terrenas, estamos refletindo no item bem e mal sofrer. E esse item diz assim: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha, mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Provas suportadas, bem suportadas, é preciso que eu tenha desenvolvido uma estrutura íntima que me proporcione sustentar o peso das minhas próprias iniquidades. Suportar as provas, nós precisaríamos sentir na acústica da alma que elas nos são proporcionais ao nosso grau de responsabilidade, ao nosso grau de estruturação da fé. Ela é proporcional àquilo que podemos carregar, que simbolicamente seria dizer que o fardo não é mais pesado do que podemos carregar. Mas de que fardo estamos falando? Do elenco de circunstâncias reencarnatórias que nós recebemos do mundo espiritual antes da reencarnação, como sendo o ajuste com as leis e, em consequência, um estado íntimo de alegria, paz e regozijo. Esse é o objetivo da existência. Nós chegarmos ao término da encarnação felizes por tudo que vivemos, pelas experiências que testemunhamos, pela fé que se edificou, pelas transformações que conseguimos vencer, pelas superações de todas as ordens e naturezas, é isso que é a felicidade relativa para o espírito. Então, como nós temos dito ontem,
que se o nosso fardo, porventura, estiver mais pesado do que pensamos suportar, é porque nós ainda não alicerçamos pilares morais que nos socorram. É bom atentarmos para isso. O que é que eu não tenho feito de construções verdadeiras através do próximo para sustentar-me nesta prova? E se eu nada fizer, eu não terei mesmo estrutura e vou me sentir vitimizado, e aí vem a desistência, o desencorajamento. É uma falta. A prece, ela é muito importante, mas a prece que nós fazemos para pedirmos seguidas vezes amparo a nós, ela precisa ter como alicerce obras. Ela precisa ser uma fé viva, uma fé sobre a bondade de Deus, sobre a inquestionável justiça divina, uma certeza inabalável de que nós precisamos passar por essas circunstâncias porque elas nos são absolutamente necessárias. Vamos dar um nome a essa vibração dessa compreensão, que é a aceitação. Esse filtro da razão vai aceitando com lucidez o que a doutrina espírita nos oferece para ampliar os nossos horizontes de perceber a vida. Vejam que bênção! O conhecimento da verdade ilumina a nossa razão. E é com esta razão iluminada que os meus sentimentos serão mais brandos, onde a revolta vai ser aplacada, onde a vitimização vai ser resolvida, onde a relutância em aceitar a lei de Deus será minimizada. E essa estrutura nós conseguimos com a reflexão que o conhecimento espírita nos traz. E lembrarmos de Jesus, na sua infinita misericórdia, que realmente ele não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Ora, recompensa, não tem recompensa maior num planejamento reencarnatório do que nos livrarmos de culpas. A culpa é um tormento gigantesco, né? Que todos nós transgredimos as leis. Alguns de nós transgredimos as leis, sabemos que o fizemos, mas estamos conscientes de que vamos fazer o melhor. E isso transfunde em nós uma vibração de encorajamento. Se eu não tiver confiança de que estou fazendo o melhor por mim mesmo, através do próximo, eu não vou transformar as culpas do passado em novas responsabilidades morais adquiridas. Então, por exemplo, um homem vem para adquirir uma grande responsabilidade pela organização familiar, porque talvez ele tenha no passado várias culpas ligadas à poligamia, às insatisfações. Então ele veio encorajado para que desta vez ele pudesse livrar-se dos seus tormentos através do objetivo existencial, que seria, por exemplo, a responsabilidade de manter com dignidade moralmente uma família e desenvolvendo, por exemplo, a fidelidade. Outra pessoa pode reencarnar com culpas lancinantes de processos passionais de vingança. Aquela vingança contumaz que passou a ser um vício pela ausência do perdão. O bem sofrer seria esse espírito passar por situações de reencontros com as suas próprias vítimas e fazer delas novos afetos, desenvolver com elas uma fraternidade. E a convivência nos possibilita contar uma nova história, e não a mesma história de séculos atrás. Vamos escrever uma nova história, e que essa nova história seja balizada pelos ensinamentos de Jesus. Com isso, eu resolvo, porque me alinho com as leis, e resolvo as culpas do passado. Então, olha que
espetáculo de esperança que o Evangelho nos traz nesses recursos, não é? De que nós estamos passando aquilo que veio aliviar-nos dos transtornos, dos tormentos íntimos. É para isso que a gente nasceu, para refazer uma rota que nós estávamos caminhando em atalhos que não nos levava a lugar nenhum. E que alguém então nos reconduza à reta segura e traça para nós um roteiro chamado plano de amor de Deus por nós, planejamento reencarnatório. E que nós relutamos e sofremos e nos atormentamos. Então, o bem sofrer é uma reflexão que nós vamos demorar bastante o nosso pensamento, porque num planejamento reencarnatório, para esse bem sofrer, ou seja, para que a gente passe com lucidez, com empenho, com resignação, com profunda aceitação, nós somos convidados ao testemunho. O que é o testemunho? O testemunho é nós sofrermos as tentações naquilo que são as nossas fragilidades, predisposições doentes, para que a gente possa hoje darmos um novo testemunho sobre as minhas más tendências. E o testemunho é uma experiência da fé. Então, aquilo que eu já sei e já sinto que é um bem, e aquele momento do testemunho, eu vivo aquilo, eu estarei construindo, né, uma nova história. E essa história que nós estaremos construindo nessa encarnação, ela pode ser mais feliz do que as últimas existências. Deve ser mais feliz. Nascemos para que fôssemos mais felizes, construindo uma história digna, uma história simples, uma história de trabalho. E quando isso se faz, nós renovamos a nossa anterioridade. E com isso, remodelamos o nosso perispírito. Nós vamos iniciar uma lição do Emmanuel, do livro Fonte Viva, chamado Testemunho, que diz assim, de uma epístola de Pedro, a primeira epístola. Pois para isto é que fostes chamados, porque também o Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo, para que lhe sigais as pegadas. As pegadas do Cristo são os processos que ele exemplificou para nós em todas as suas passagens, dizendo para nós que aquelas passagens que ele nos trouxe e viveu, nós passaríamos também. Porque ele é o modelo. Essas passagens do Cristo, adaptadas ao século XXI, mas com a mesma conotação e com o mesmo objetivo. Estes seriam os nossos testemunhos. A via crucis de Jesus, nós a teríamos também. Simbolicamente, a nossa via crucis é o nosso processo reencarnatório, que passaríamos também. Alguns de nós mais numa lição, outros em outras lições, mas faz parte de um processo. Então, muitos se queixam da luta moral em que se sentem envolvidos, depois da aceitação do Evangelho. Então, a queixa, como nós falamos no bloco anterior, é um indício ainda de relutância em aceitar o bem, que vem para nós muitas vezes na forma dolorosa, mas é um bem. É um bem. Por isso que nós precisamos sempre demorar o nosso pensamento no que é o verdadeiro bem para mim. E às vezes uma enfermidade física demorada é um bem para mim. Dói, mas é um bem. E muitas formas de correção da nossa rota são sofridas, mas são um bem. Porque nós, a humanidade, pelas filosofias que nós já abraçamos como crenças, acreditávamos que o bem era bom, sempre sempre agradável, sempre prazeroso.
Mas o bem sofrer que o Evangelho nos mostra, porque ele não suprimiu o sofrer, ele colocou o sofrimento como sendo ainda um recurso da lei nos alcançando. Então, mas sofrer com dignidade, com aceitação, com clareza da verdade, só será possível se eu souber quem eu sou. Do contrário, eu estarei cego fazendo coisas difíceis, né? Então, nós vamos continuando essa lição ao longo desses dias. Compreendermos isso que a Célia colocou, que um bem, ele pode não ser uma coisa, no primeiro momento, vista por nós como algo agradável ou bom. Então, mas isso não significa que não seja um bem. Então, muitas vezes, nós somos acometidos por circunstâncias e situações que não são nada agradáveis, que nós não classificamos como uma coisa boa para nós, mas, invariavelmente, é um bem. Então, identificarmos aquilo que é um bem, embora não seja agradável, é uma maturidade para o espírito. Às vezes, conviver com alguém que muitas vezes nos desequilibra, que muitas vezes rouba a nossa alegria, pode não ser agradável, mas pode significar para nós o maior bem da nossa vida. Porque é um bem nós nos aproximarmos daqueles que ainda não construímos afinidades. É um bem para o espírito nos aproximar daqueles espíritos que temos ajustes a ser feito na nossa intimidade. Um ajuste profundo. Então, não é agradável, não é bom, mas é um bem. Então, esse bem sofrer, ele precisa mesmo ser muito bem compreendido, porque só entende isso o espírito que está mais amadurecido. E invariavelmente, quando nós retornamos ao mundo espiritual e observamos o resultado daquele bem em nós, que nos conscientizamos da importância disso em nossas vidas. É claro que Deus pode nos oferecer oportunidades na nossa existência de sentirmos o bem. Nós podemos não compreender, às vezes até permanecer naquela situação, mas viver na paralela e não aproveitar. Então, nós trouxemos um texto intitulado Bem Sofrer, que nós comentamos ontem, e fala a respeito de Jesus, que aquilo tudo que Jesus passou enquanto esteve conosco é de fato um grande exemplo, porque para que possamos aproveitar o verdadeiro bem na nossa vida, é necessário que nós possamos descobrir os valores que trouxemos em nossa intimidade. Porque os recursos internos, eles são fundamentais para superar as dificuldades e adversidades do caminho.
Claro que a gente conta com as pessoas que estão ao nosso redor. É óbvio que nós contamos com situações que vão surgir, que foram programadas para nos auxiliar, mas o principal recurso é o recurso interno. Então, quando Jesus passa por aqueles momentos desafiadores, ele mostra para nós o que é a estruturação da fé, o que é o valor que ele trouxe na sua intimidade, como que ele estava enfrentando aquelas situações difíceis. Então, Emmanuel diz assim: era o amor e suportou o assédio do ódio. Quantas vezes pessoas cruzam o nosso caminho e lançam sobre nós farpas magnéticas de intemperança, de ódio, de vibrações dolorosíssimas, e que nós só podemos nos proteger se buscarmos o recurso de amor, do quantum de amor que nós já temos em nossa intimidade. Porque tudo que chega até nós de dificuldade chega para que nós possamos projetar para fora as conquistas espirituais que já temos. E essas conquistas é que neutralizam o que vem de fora em nossa direção. Se nós não nos esforçamos suficientemente para extrair da nossa intimidade algo que possa nos auxiliar, é difícil a gente vencer a dificuldade. Mas, às vezes, a dificuldade nos parece tão grande, tão grande, tão grande, que nós olhamos para nós mesmos e sentimos que não temos recurso. Nós olhamos para nós e falamos para nós mesmos: gente, diante dessa circunstância, eu não me sinto com recurso. Eu não me sinto. Então, naquela hora, o que nós podemos fazer? Nos recolhermos profundamente e orar, para que os amigos espirituais tenham misericórdia de nós e possam, naquele instante, nos fortalecer, verdadeiramente nos carregar, porque não sentimos que temos os recursos que necessitaríamos. Ao fazer esse raciocínio, qual é a conclusão que nós chegamos? Que acessamos sim um recurso. Porque sem recurso não tem prece. Não tem prece sem recurso. Na hora que nós chegamos à conclusão, não, disso aí, nessa situação eu não dou conta, eu não tenho elementos, e faço a prece como Jesus nos ensinou, esse é o recurso que eu tenho naquela hora. Orar, entrar em comunhão com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre, é um recurso extraordinário. É como a Célia colocou, é evidente que é muito difícil nós fazermos uma prece de tal nível de elevação que é capaz de transportar aquele obstáculo. É muito difícil. É difícil porque, para termos esse nível de confiança, de fé, de estruturação íntima, é necessário que nós tenhamos obras.
E às vezes nós olhamos para nós mesmos e pensamos que também não temos. Mas isso não corresponde à verdade. Porque se nós não tivéssemos nenhuma obra, nós não estaríamos no século 21. Nós não estaríamos nesse momento que estamos vivendo na Terra. É necessário saber identificar. Esse processo de autoconhecimento que temos que fazer e recorrer à nossa intimidade. Fazer expandir os recursos que, no primeiro momento, pode nos parecer insignificante. E, em geral, são mesmo insignificantes. Os nossos recursos são ainda incipientes. Mas o que Jesus demonstrou para nós, quando a multidão estava com fome, ele perguntou para os discípulos: quantos pães tens? Essa passagem, ela é extraordinária para nós. Porque quando nós oramos, ante as dificuldades que surgem, e nós nos sentimos assim: cadê a obra? Não tenho. Cadê o recurso? Se tenho, não consigo acessar. E a gente começa a entrar numa situação de desespero, como os discípulos entraram vendo aquela multidão faminta. Queria passar a noite inteira ali. Mas na hora que nós fazemos o movimento da prece, aquele pãozinho dentro de nós, aqueles 3 peixinhos dentro de nós, que não é nada ante o oceano, eles são multiplicados. Porque a força vem de Deus. Nós somos lâmpadas, mas a força vem de Deus. Então, buscar o recurso e deixar que aquela energia que vem de longe, mas que vem com toda a sua potência, possa realmente nos iluminar. Porque o bem sofrer é um caminho de esperança. É de esperança. Nós, por muito tempo ainda, seremos lâmpadas, simples lâmpadas. Não temos ainda essa energia para acender. Quando acende, não nos pertence, mas nós nos acendemos, porque esse recurso é de ordem divina. Então, todas as vezes que nós nos sentirmos fragilizados, enfraquecidos, lembremos daquele cesto que tinha só 3 pães, que é como nós somos, mas Jesus multiplica. E a gente, temporariamente, resolve e vai aprendendo a aumentar esse suprimento. Então vamos refletir bastante sobre isso e fazer a nossa prece, porque Jesus nos ensina que temos recurso e é só acessar. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas,
nós nos encontramos aqui, desejosos de Te sentir a presença para nos fortalecer. Que a nossa fé seja inquebrantável, que nós possamos nos entregar com alegria e bom ânimo às tarefas simples que o Senhor nos confiou, para que possamos, Mestre amado, fazermos o melhor ante as oportunidades que nos chegam, nos convidando a aprimorar o que em nós está apenas em germe. Que possamos seguir, trilhar o caminho luminoso que o Senhor nos ensinou. Que possamos fazer da nossa existência um tempo de iluminação aos nossos espíritos, com aproveitamento do tempo. Estamos desejosos de sermos instrumentos dóceis em Suas mãos. Como o barro se entrega ao oleiro. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja. E nesta hora vibramos em favor dos nossos irmãos registrados no caderno de vibração da nossa casa e de todas as casas irmãs. Rogamos, Senhor, o Seu amparo e a Sua misericórdia a todos os irmãos que partiram, que deixaram a terra, retornando ao mundo espiritual. Que eles possam ser acolhidos por corações amorosos, por braços amigos, possam ser protegidos nesta hora, levados a ambientes seguros, e que em breve tempo, Senhor, possam retornar à saúde. Rogamos nesse instante o Seu amparo e a Sua misericórdia para todo o planeta Terra, Senhor. E nós, brasileiros, que nos encontramos aqui na pátria do Cruzeiro, rogamos que possamos despertar para os nossos compromissos, ocupar o nosso lugar, executar as nossas simples tarefas e nos tornarmos espíritos melhores, para contribuir para que esta nação seja a pátria do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.